Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que iniciamos hoje mais um culto a Deus. Oremos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, te pedimos, Senhor, cada dia mais direção, ilumina nossas mentes. Possamos, ó Deus, estar alicerçados na Tua Palavra, que busquemos, ó Deus, respostas em Ti, Senhor, que possamos confiar em Ti, ó Deus, que esse momento de pandemia para nós não seja como férias, mas sim como um alerta, como um momento de estar sempre aguardando a volta de Jesus. Possamos estar atentos a tudo que é ensinado, ó Deus, nesse culto, tudo que vai ser ministrado, Senhor. Possamos absorver, ó Deus, e pôr em prática. Mais uma vez, Senhor, nos alerta, nos desperta a um encontro genuíno contigo, ó Pai. Nesse momento que não possamos ficar desapercebidos, mas que possamos ficar em alerta, Senhor, ficar vigilante, ó Pai, em todos os critérios de uma vida cristã, Senhor. Possamos aproveitar todas as oportunidades, ó Deus, que o Senhor nos concede. Também, Senhor, te pedimos por a nação, Senhor, as nações, que assim, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada pessoa, cada família, ó Deus, que está sofrendo neste momento, que sofre, ó Deus, com esse vírus tão forte, Senhor, tão difícil de controlar. Mas Tu és a cura, Tu és a resposta, Tu és a vida. Também, ó Deus, te suplicamos a Tua misericórdia a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu
Neste momento eu vou ler a palavra do Senhor em Salmos 96, do verso 1 ao verso 6, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Amém. Oramos. Meu Deus, o Deus nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, mesmo sem merecer, mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Ó Deus, vai repreendendo essa pandemia que está assolando este mundo e dai, Senhor, sabedoria a cada dia aos médicos para desenvolver este remédio, para que assim muitas pessoas sejam curadas em teu nome. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos e muito obrigado por esta palavra lida que possa fazer morada em nossos corações. E é tudo isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iremos refletir sobre o culto cristão. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Qual a verdadeira adoração? Quais os elementos do culto neotestamentário? Culto é uma questão de forma ou de essência. A verdadeira adoração sugerida na frase de Jesus à mulher samaritana, em João 4, envolve tanto o intelecto quanto as emoções e salienta a sua centralidade em Deus, não no adorador. Cada aspecto do culto tem de ser agradável a Deus e estar em harmonia com a sua palavra. Embora o critério adequado para a avaliação do culto seja esse, o culto pode também ser agradável ao adorador. No Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, a igreja primitiva continuou olhando para a adoração como uma atividade diária e constante. Na leitura que nós fizemos, o texto nos ensina que culto acontece a todo momento e em todos os lugares, no templo e de casa em casa. No Novo Testamento encontramos as 3 dimensões do culto: pessoal, familiar e público. Não é apenas um episódio. Ao terminar a liturgia do templo, deve começar a liturgia da vida. O culto pessoal. Culto não é ritual, melodia, formas, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe que possamos atribuir. Culto, antes de tudo, é vida em ação. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus que nos chamou com finalidade bem clara. Em Hebreus 13 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por isto, aquele que se relaciona com Deus deve lembrar que o culto a Deus é fruto natural, no sentido de normal, da comunhão com Jesus Cristo. Os cultos são expressões de gratidão por tudo o que Deus proporciona.
manifestações de arrependimento pelos atos pecaminosos cometidos, expressões de fé e fidelidade, além de testemunhos eloquentes da busca da vontade de Deus. Isso também é gerador de progresso, já que provoca a inclusão daqueles que outrora excluídos por sua condição, encontram no Deus fiel o cuidado e a proteção. O culto em casa. A igreja neotestamentária estava também assentada sobre os pequenos grupos. Era a igreja de todos os dias, no templo e nas casas. A palavra grega oikos, casa, ocorre mais de 10 vezes no Novo Testamento, algumas delas referindo-se a um grupo de pessoas usando uma casa para reunir-se periodicamente. Em Atos 5, a casa do convertido era usada como local de adoração e ensino, identificando-o como cristão na sua própria comunidade. E o texto diz assim: e não se cansava de ensinar todos os dias no templo e de casa em casa, e de pregar a boa nova de que Jesus é o Messias. Em Atos 20 e 20, notamos então um equilíbrio desse programa de culto, ensinado tanto na reunião pública como no meio familiar. O texto diz assim: também sabem que fiz tudo para vos ajudar, pregando-vos o evangelho e ensinando publicamente de casa em casa. Em Romanos 16, Priscila e Áquila recebiam em sua casa um grupo. A igreja cristã de Roma era composta desses vários grupos nos lares. Ainda em 1 Coríntios 16, quando estava em Éfeso, Áquila e Priscila também recebiam a igreja em sua casa. O texto diz: assim vivia a igreja cristã. Durante a semana, a igreja se reunia nas casas e no dia do Senhor, a reunião ocorria num só local, o templo. Em Colossenses 4, diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. E em Filemão 2 diz: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. O culto no templo. Segundo Atos 27, entendemos que o primeiro dia da semana era o dia em que a igreja apostólica se reunia para partir o pão, celebrar a ordenança da ceia. Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. Era tomada quando toda a congregação se reunia como um ato de fraternidade entre os irmãos. Os elementos do culto neotestamentário: a leitura e pregação da palavra. A mensagem deve expor e esclarecer um texto bíblico numa linguagem contemporânea e para a realidade do mundo de hoje. Deve também explicar e esclarecer as coisas profundas da fé. Dar orientações sobre como devemos viver e agir como cristãos. Edificar a igreja. Levar pessoas à fé e fortalecê-las nessa mesma fé. Consolar e animar os que estão em dificuldade, como também tirar as pessoas da sua inércia. A essa suficiência das Escrituras, no culto cristão, os reformadores chamaram de princípio regulador do culto, que não se preocupa com coisas sem importância. Na adoração coletiva, a pregação da palavra é essencial. Em nosso texto base, lemos que as verdades da igreja do Novo Testamento eram centralizadas na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em seu livro Dois Mundos, John Stott afirmou: a palavra e a adoração são indissoluvelmente pertencentes uma à outra. Toda adoração é uma resposta inteligente e amável à revelação de Deus.
pois é a adoração do seu nome. Portanto, a adoração aceitável é impossível fazê-la sem a pregação da palavra de Deus. Pregar é tornar conhecido o nome de Deus, é adorar, é louvar o nome do Senhor, sobre o qual fomos informados na leitura feita. Ao invés de ser uma intrusão alienígena à adoração, o ler e o pregar da palavra são realmente indispensáveis à adoração. As orações. As orações podem ser de adoração, invocação, confissão, petição, agradecimento, intercessão, etc. E devem ser dirigidas a Deus. Uma outra coisa, hinos e cânticos espirituais. A música pode, às vezes, nos comover pela beleza, mas ela em si própria não é suficiente, pois não é apenas um sentimento. Não é a adoração apenas música. A música deve ter verdades bíblicas contidas em suas linhas para que seja mais um recurso legítimo e fornecer a verdadeira adoração. A música expressa nossa relação com Deus. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto do vosso coração. Essencialmente, na Bíblia, culto é serviço, algo que fazemos para outros. Por isso, então, o culto também é serviço mútuo. É tanto que Paulo fala aos Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com a sabedoria e cante também salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Primeiramente, o culto cristão é um ato divino. Nele, respondemos ao favor concedido a nós, seus filhos. Ele veio ao nosso encontro, chamou-nos, aceitou-nos, deu-nos o seu perdão e nos trouxe a sua presença. À medida que corretamente motivados servimos o nosso próximo, estamos servindo a Deus. Portanto, nós que em resposta à ação bondosa de Deus, amamos a Cristo e cremos na suficiência da sua palavra, não podemos moldar nossa adoração aos estilos e preferências de um mundo escravo do pecado e de suas paixões. Nosso objetivo principal deve ser adorar em espírito e em verdade. Para isso, as Escrituras precisam regular o nosso culto, a nossa adoração. Tudo em nossos cultos devem conduzir o adorador a um conhecimento ainda mais profundo de Deus, o nosso Criador. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Seu nome é Calvário. Imagine o pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta
Ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram, vou ao culto. Sumir, sumir, sumir. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. No. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só.